wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, think of it. I once was lost. The book of the Revelations is the last book of the Bible. It's sealed to unbelievers. O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia. Está selado para os incrédulos. In there, the Bible says in the 22nd chapter, whosoever shall take one word from it or add one word to it, I'll take his part from the book of life. Ali a Bíblia diz no capítulo 22, qualquer que tirar uma palavra disso ou acrescentar uma palavra a isto, eu tirarei sua parte do livro da vida. We realize that then it was altogether given for believers. Nós compreendemos que então foi inteiramente dado a crentes. And it opens the book of Revelations and reveals who the author of this entire book is. E isto abre o livro de Apocalipse e revela quem é o autor deste livro inteiro. He used to look upon as Alpha and Omega, from Genesis to Revelations, Jesus Christ, just the same, right straight through. Ele era, na aparência, como Alfa e Ômega, de Gênesis a Apocalipse, Jesus Cristo exatamente o mesmo de ponta a ponta. And reveals his complete mystery of himself and his plans for his church ages that's to come, and was sealed in there by 7 seals. E revela seu completo mistério de si mesmo e seus planos para suas eras, a igreja que haviam de vir, e foi selado ali por 7 selos. Now the book was written, but then remember it was sealed with 7 seals, and these 7 seals was not to be opened, Revelations 10, until the sounding of the last earthly angel on earth, Revelations 10:7. Agora, o livro foi escrito, mas então lembre-se, ele foi selado com 7 selos, e estes 7 selos não haveriam de ser abertos, Apocalipse 10, até o toque do último anjo terrestre na terra, Apocalipse 10:7, está vendo? And as the days of the sounding of the last angel's message, 7th angel, the mystery of God should be finished in that age. And that's the age that we're living in. E nos dias do toque da mensagem do último anjo, 7º anjo, se cumprirá o segredo de Deus nessa era. Essa é a era em que estamos vivendo. We all know we're living in the Laodicea age. There will never be another age to it. It can't be. Todos sabemos que estamos vivendo na era de Laodiceia. Nunca haverá outra era além. Não pode haver. So we're living in the Laodicea age, and these 7 seals that held that book as a mystery to people should be open at that day. That's what he promised. Assim estamos vivendo na era de Laodiceia, e estes 7 selos que têm retido esse livro, que são um mistério para as pessoas, deveriam ser abertos nesse dia. Foi isso que ele prometeu. Now, it won't be nothing outside the Word, because you can't add to the Word or take from the Word. It's got to remain always the Word. Agora não será nada fora da palavra, porque não se pode acrescentar à palavra ou tirar da palavra.
tem de permanecer sempre a palavra. But the revelation is to reveal the truth of it, what it is, to make it fit with the rest of Scripture, and then God vindicates that to be the truth. Porém, a revelação é para revelar a verdade dela, o que ela é, para fazer isto se encaixar com o restante da Escritura. E então Deus vindica que isso é a verdade. See, God don't need no interpreter. He's His own interpreter. He does His own interpretation by bringing to pass the things that He said would happen. Está vendo? Deus não necessita de nenhum intérprete. Ele é seu próprio intérprete. Ele faz sua própria interpretação ao trazer a cumprimento as coisas que disse que aconteceriam. Like in the beginning He said, "Let there be light." And there was light. I don't need any interpretation. It was vindicated. Como no princípio ele disse, haja luz, e houve luz. Isso não necessita de nenhuma interpretação. Foi vindicado. Now He promised certain things in this last day in the Scripture. Well, there it was. Agora, ele prometeu certas coisas neste último dia, na Escritura. Ora, ali estava. That's how Jesus was the Son of God. He promised to send Him. When He was in His days here on earth and the people couldn't believe Him, He said, "Search the Scripture. For in them you think you have eternal life, and they are they that testify of me." Assim é como Jesus foi o Filho de Deus. Ele prometeu enviá-lo. Quando ele esteve em seus dias aqui na terra e o povo não pôde crer nele, ele disse, examinais as Escrituras porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. If I do not the works of my Father, then believe me not. But if you can't believe me, believe the works that I do, because they testify who I am. Se não faço as obras do meu Pai, então não me creiais. Porém, se não podeis crer em mim, crede nas obras que eu faço, porque elas testificam quem eu sou. Well, then, in Wesley's age, the works that he did testified who he was. In Luther's age, on the Reformation, well, sure, testified who he was. Bem, então, na era de Wesley, as obras que ele fez testificaram quem ele era. Na era de Lutero, na Reforma, ora, sem dúvida isso testificou quem ele era. In the days of the Pentecostals, the restoring back of the gifts, the restoration of the gifts, speaking in tongues and casting out devils and the gifts, why, it testified. There was no joke about it. Nos dias dos pentecostais, o restaurar dos dons, a restauração dos dons, falar em línguas e expulsar demônios, e os dons, ora, isto testificou. Não houve gracejo acerca disto. People said, when they first raised up, I read the books on the history of Pentecost, they said it can't last long, it'll burn down. It's still burning. As pessoas disseram quando isso surgiu. Eu li os livros sobre a história do Pentecostes. Disseram, não pode durar muito, isto se extinguirá. Ainda está ardendo. Why? It's because you'll never put it out. God said it would be there. It's that portion of the Word. And no more could you put that out. Por quê? É porque nunca se apagará isto. Deus disse que estaria ali. É aquela porção da palavra, e não mais se poderia apagar isso. And then when the bride is being called out, how are you going to put it out? E então, quando a noiva estiver sendo chamada a sair, como você vai apagar isto? It's a revelation of the manifestation of the Word made true. And we're living in that day. Praise be to God. The revelation of the mystery of Himself. É a revelação da manifestação da palavra feita verdade. E nós estamos vivendo nesse dia, louvado seja Deus, a revelação do mistério de si mesmo. Now the rapture is only, this rapture that we're talking about is only for the bride. Remember the Bible said, and the rest of the dead live not for 1,000 years. Agora, o arrebatamento é só, esse arrebatamento acerca do qual estamos falando, é só para a noiva. Lembre-se, a Bíblia disse, e os outros mortos não reviveram por 1000 anos. This great rapture, if there's not a rapture, friends, where are we at? What are we going to do? What age are we living in? What promise do we have? Este grande arrebatamento. Se não há um arrebatamento, amigos, onde nós estamos? O que vamos fazer? Em que era estamos vivendo? Que promessa temos? There is going to be a rapture. The Bible says there will be, and it'll be only for the elected lady, the bride, in this day that's pulled out.
The church. Haverá um arrebatamento. A Bíblia diz que haverá. Esse será somente para a eleita, a senhora eleita, a noiva neste dia, que é tirada, a igreja. The very word church means called out of. As Moses called a nation out of a nation, the Holy Spirit is calling a bride out of a church out of a church. A própria palavra igreja significa chamada a sair. Como Moisés chamou uma nação de uma nação, o Espírito Santo está chamando uma noiva de uma igreja de uma igreja. Members from every denomination making up a bride. Bride tree. It's in the tape. The bride tree. Membros de toda a denominação compondo uma noiva. Árvore noiva. Está na fita. A árvore noiva. A bride coming out call, and that's the one that the bride tree is the bride rather is the one that's going to be in the rapture. A noiva saindo, chamada, e essa é a que é a árvore noiva. A noiva, melhor dizendo, é aquela que estará no arrebatamento. That alone, nothing but the bride, the elected ones, foreknown by God from the beginning, the Father's spiritual chains. Isso somente, nada além da noiva. Os eleitos, conhecidos de antemão por Deus desde o princípio. Os genes espirituais do Pai. Let me just stop here a minute. I keep getting nervous thinking I'm going to hold you too long. Vamos parar aqui só por um minuto. E eu fico nervoso pensando que vou segurá-los por demasiado tempo. But notice, look, each one of you people, do you know years before you were born, you were in your father as a Jane? Porém, note, veja, cada um de vocês. Você sabe, anos antes que tivesse nascido, você estava em seu pai como um gene? That's right. A germ of seed. What's in your father comes from the male sex, not the female. Isso mesmo, um germe, uma semente estava em seu pai. Vem do sexo masculino, não do feminino, está vendo? Female furnishes a bedding ground, but the germ come from the. O feminino fornece o óvulo, um campo de cultivo, porém o germe vem do pai. Now, say in my father, or my son sitting here, when I was 16 years old, my son was in me. I didn't know him, but he was there. Agora escute, em meu pai ou meu filho sentado aqui, quando eu tinha 16 anos de idade, meu filho estava em mim. Eu não o conhecia, porém ele estava ali. Now, through a bedding ground, through holy wedlock, he becomes in the image of me. Agora, através de um campo de cultivo, através do santo matrimônio, ele se tornou conforme minha imagem. I know him. I can fellowship with him. And he comes just at the time when it's the right time. Eu o conheço. Eu posso ter companheirismo com ele e ele veio exatamente no tempo quando era o tempo certo. Now, so were you if you've got eternal life, you were in God before there ever was a world. You are a son of God, an attribute of God. Agora assim esteve você. Se você tem vida eterna, você foi em Deus antes mesmo que houvesse o mundo. Você é uma parte, um filho de Deus, um atributo de Deus. He knew the very age you were coming. He predestinated you to that age to take that place, and no one else can take it. Ele sabia a exata era em que você viria, e o predestinou para essa era, para ocupar esse lugar, e ninguém mais poderia ocupá-lo. Não importa quantas personificações e coisas tais, você tem de estar ali porque ele sabia que você estaria ali. Now you are made manifest. Now you can fellowship with him. That's what he wants. He's longing for fellowship, to be worshipped. Agora você está manifestado. Agora você pode ter companheirismo com ele. E é isso que ele quer. Ele está anelando o companheirismo, ser adorado. But if your life did not always was as an attribute in God, you're just a mimic of Christianity. Porém, se sua vida não esteve sempre como um atributo em Deus, você é só um imitador do cristianismo. There'll be millions and billions of them. They'll just be mimics of Christianity. Está vendo? Haverá milhões e bilhões deles. Eles serão apenas imitadores do cristianismo. A remark that I
I made just recently. I was watching Brother Demas Shakarian over there when they was having high-breeding cattle. Watched the test tubes and so forth. Been taken in by doctors and watching these things. Um comentário que eu fiz recentemente. Eu estava observando o irmão Demos Shakarian ali quando estavam fazendo hibridação de gado, observando os tubos de ensaio e assim por diante sendo coletados pelos doutores e observando estas coisas. In the literal discharge of the male, there's somewhat 1 million germs comes forth from the male at each a time. And somewhat 1 million eggs comes from the female at the same time. Na emissão literal do macho, há em torno de 1 milhão de germes que saem do macho a cada vez e em torno de 1 milhão de óvulos que vêm da fêmea ao mesmo tempo. But did you know in all them little germs moving around, 1 million of them, there's only one of them ordained to life? And there's only one egg fertile? Porém, você sabia que em todos aqueles pequenos germes movendo-se continuamente, 1 milhão deles, só há um deles ordenado à vida e há só um óvulo fértil? And that little germ will crawl right through every one of them other little germs, right over the top of every little germ looking just like him, and come over the top of that and come over here and find that fertile egg and crawl into it, and then all the rest of them die? E aquele pequeno germe arrastando-se passa por cada um daqueles outros pequenos germes, bem por cima de cada pequeno germe, parecendo-se exatamente como ele, e vem por cima desse, e vem aqui e encontra aquele óvulo fértil e entra nele, e então todos os demais morrem? Well, talk about the virgin birth, which not half is mystery, is a physical birth. How it's foreordained, predestinated by God. Ora, fala-se em nascimento virginal, não é misterioso nem a metade do que um nascimento físico, como é pré-ordenado, predestinado por Deus. Now, in the beginning, way back, way years ago, before there was a time began, if you are a born-again Christian tonight, you were in God then, your Father. Agora, no princípio, bem lá no passado, muitos anos atrás, antes que houvesse começado um tempo, você, se você é um cristão nascido de novo esta noite, você estava em Deus, então, seu Pai? That's why, when you come into this life here and profess Christianity, everything going wrong, you wonder why this isn't all this, you wondered at it. É por isso, quando você entra nesta vida aqui e professa o cristianismo, bem, tudo dando errado, você se perguntava por que era isto e tudo isto. Isto você se perguntava a respeito. But one day something struck you. What was it? That life that was down in there from the beginning. Porém, um dia algo tocou-lhe. Que foi isso? Aquela vida que estava ali embaixo desde o princípio. And a little story about the eagle, his mother finding the eagle. You've heard me preach on that. Esse e isto, como meu pequeno relato acerca da águia encontrando-se, sua mãe encontrando a águia. Vocês me ouviram pregar sobre isso. How that little eagle was hatched under a hen. But her habits of trying to feed them chickens, the little eagle couldn't stomach it because he wasn't a chicken to begin with. Yet he was in the pen with the chickens and followed the chickens. Como aquela águiazinha foi chocada sob uma galinha. Porém ela, seus hábitos, ao tentar alimentar aqueles frangos, a águiazinha não conseguia engolir isso, porque ela não era um frango para começar. Ainda assim, ela estava no cercado com os frangos e seguia a galinha. Porém ela ciscava no curral e coisas tais, e a águiazinha não podia suportar isto. Porém, toda vez que ela cacarejava e tudo mais, todos os franguinhos iam, assim ia ela também. Porém, um dia, sua mãe sabia que tinha posto 2 ovos, não um. Tinha de haver outro em algum lugar. Ela foi procurá-lo, voando em derredor, circundando. Finally, she come over the barnyard and she found her baby, and she screamed to him. It was a voice that he realized that's the thing that fit. Finalmente, ela veio sobre o curral e ela encontrou seu filhotinho e gritou para ele.
Era uma voz que ele compreendeu que aquela era a coisa que se enquadrava. That was what he's looking for. See? And he realized then that he wasn't a chicken, he was an eagle. Aquilo era o que ele estava procurando, veja. E ele compreendeu então que não era um frango, ele era uma águia. That's the way every born-again Christian, when you come, I don't care how many denominations you join, how many names you put your name on the books and things. E é dessa maneira, todo cristão nascido de novo, quando você vem, não importa a quantas denominações você se uniu, quantos nomes você pôs o seu nome nos livros e coisas tais. When that real Word of God is vindicated and made true before you like that, you realize you're an eagle right there. Quando essa palavra genuína de Deus é vindicada e demonstrada ser verdade perante você assim, você compreende que é uma águia na mesma hora. Because all this plucking of the hen, you join this and go this way and that way, it's nonsense. It's a genuine adding word to word. Porque todo este cacarejo da galinha, una-se a isto e vá nessa direção e naquela direção, é bobagem, é um genuíno acrescentar palavra a palavra. When a germ comes into the womb of the female, it don't take on you. You didn't become a human germ from your father, and then the next thing you become a germ from a dog, and the next thing from a cat, and the next thing from a chicken is all human germ. Quando um germe entra no ventre da fêmea, ele não toma... Você não se tornou um germe humano do seu pai, e então a próxima coisa você se torna um germe de um cão, e a próxima coisa de um gato, a próxima coisa de um frango. Foi tudo germe humano. And the body of Jesus Christ, the bride will be part of his body, he was the Word, and the bride will have to be the Word. Word added to word, add to word. E o corpo de Jesus Cristo, a noiva, será parte do seu corpo. O que será? Ele foi a palavra, e a noiva terá de ser a palavra. Palavra acrescentada à palavra, acrescenta a palavra. Luther's justification, Wesley's sanctification, Pentecostal's baptism with the Holy Spirit, restoration of gifts, and all the rest of it goes with it. A justificação de Lutero, a santificação de Wesley, o batismo pentecostal do Espírito Santo, restauração dos dons e todo o restante acompanham isto, está vendo? It's got to be word on top of word, germ on top of germ, life on top of life, to bring out the full statue of the bride of the Lord Jesus Christ. Now, you remember you was an attribute. Tem de ser palavra em cima de palavra, germe em cima de germe, vida em cima de vida, para apresentar a estatura completa da noiva do Senhor Jesus Cristo. Agora lembre-se, você era um atributo. And now the thing of it is, after we find out these things, that Christ is coming for his bride, now how do we get into that bride? That's the question. E agora o negócio é, depois que nós verificamos estas coisas, que Cristo está vindo por sua noiva, agora, como nós entramos nessa noiva? Essa é a questão. Many say, join our congregation. One of them wants a certain type of baptism. One wants to do this or that. Muitos dizem, una-se à nossa congregação. Um deles quer um certo tipo de batismo, um quer fazer isto ou aquilo. One said you must speak with tongues or you haven't got it. The other said you don't have to speak with tongues. Um disse, você tem de falar em línguas, ou não o recebeu. O outro disse, você não tem de falar em línguas. This one says you must dance in the spirit. This says you must shout. This got a sensation. It's all right, and then still it's all wrong. Este diz, você tem de dançar no espírito. Este diz, você tem de gritar. Este, ter uma sensação. Tudo está bem, e então ainda assim, está tudo errado. How could a man or a woman or a child of God that's born of the Spirit of God deny the Word of God? Como poderia um homem que é, ou uma mulher, ou um filho de Deus que nasceu do Espírito de Deus, negar a palavra de Deus? When God himself interpreted it and said, this is it. I promised it, here it is. Showing it just as plain as they can, why, they're bound to see it. Quando o próprio Deus a interpreta e diz, é isto, eu prometi isto, aqui está, mostrando-a simplesmente tão claro quanto possa. Ora, eles estão destinados a ver isto. See, how could Christ deny his own word? If Christ is in you, he can't deny his own word. Está vendo como poderia Cristo negar sua própria palavra? E se Cristo está em você, ele não pode negar sua própria palavra. Then how do we get into this body?
1 Corinthians 12, by one Spirit we're all baptized into this body. By one Holy Spirit baptism. Então, como entramos neste corpo? 1 aos Coríntios 12. Todos nós fomos batizados em um Espírito, formando este corpo por um batismo do Espírito Santo. Now, if you want to put that down, that's 1 Corinthians 12:13. And by one Spirit we are all baptized. Isso, se você quiser anotar isso, é 1 aos Coríntios 12, 13. E por um Espírito todos nós fomos batizados. And the Spirit is the life of Christ. Is that right? The life of Christ. E o Espírito é a vida de Cristo, está certo? A vida de Cristo. And the life of any seed which he was, the word seed brings the seed to life. You get it? É a vida de qualquer semente, o que ele foi a palavra semente, traz a semente à vida. Você entende? If that life is laying in the seed, and this baptism of the Holy Spirit comes upon it, it's bound to bring that seed life. Se essa vida encontra-se na semente e este batismo do Espírito Santo vem sobre ela, está destinado a trazer vida a essa semente. As I told you here at Phoenix not long ago, I was talking to Brother John Sherritt. Como eu lhes disse, aqui em Phoenix não faz muito, eu estava conversando com o irmão John Sherritt. And I was out there and he showed me a tree, a citrus. He raised a lot of citrus fruit. And he showed me one tree that had 8 or 9 different kinds of fruit on it. Eu estava ali e ele me mostrou uma árvore, uma cítrica. Ele cultivava muitas frutas cítricas e ele me mostrou uma árvore e ela tinha 8 ou 9 diferentes tipos de frutos nela. And I said, Brother Sherritt, what kind of tree is that? It's an orange tree. E eu disse, irmão Sherritt, que tipo de árvore é essa? Disse, uma laranjeira. I said, why is the lemon and tangerine and tangelo and grapefruit? He said, it's all citrus fruit. They're grafted. Eu disse, por que estão o limão e a tangerina e a poncã e a toranja? Ele disse, são todas frutas cítricas, elas estão enxertadas. Oh, I said, see now next year it'll all have oranges, but oh no, each tree will bear its own, each limb will bear its own fruit. Oh, eu disse, entendo. Agora no próximo ano todas terão laranjas, serão... Oh, não, cada árvore dará o próprio, cada galho dará seu próprio fruto. I'm found, I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, what does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer.